Fala, meu monstro sagrado, meu querido, minha querida, meu consagrado e minha consagrada. Seja bem-vindo aqui a mais uma aulinha do professor Leandro, o bruxo da química. E hoje o que nós vamos falar? Em coisas especiais, coisas maravilhosas que você já sabe que você sempre encontra aqui nessas nossas aulas incríveis. Nós vamos falar um pouquinho de curva de aquecimento. Curva de aquecimento. Então você vai pegar uma substância e vai aquecê-la. Pra sempre. Vai sempre aquecer ela e já era. É isso que vai acontecer. E vamos lá, vamos que vamos. Pra que serve isso, meu querido bruxo? Serve para uma coisa muito simples. Se eu quiser diferenciar uma substância pura de uma mistura, eu consigo fazê-lo utilizando a curva de aquecimento. Lembra que já deve estar na sua cabeça agora, o que seria substância pura? O que seria mistura? Substância pura é aquela substância que você só tem um tipo de molécula, né? Só uma substância química. Só uma substância química. Então isso é uma substância pura. Olha o nome. Substância pura. Você só tem um tipo de molécula. Se eu pegar apenas água, apenas H2O, é uma substância pura. E uma mistura é quando eu tenho mais de duas substâncias, duas ou mais substâncias. Isso é uma mistura. Só que muitas vezes, apenas olhando, eu não consigo distinguir se o material que eu estou trabalhando é uma substância pura ou é uma mistura. Então eu tenho que utilizar uma ferramenta para fazer isso, para distinguir. E eu vou utilizar a curva de aquecimento. Vamos lá então, olha que maluco, olha que legal o que nós iremos ver agora. Curva de aquecimento é um gráfico de temperatura por tempo. Se você olhar, basicamente ele tem três partes, tanto da mistura quanto da substância pura. É um gráfico, uma curva de aquecimento básica. Então funciona assim, nessa parte aqui, nessa primeira parte, eu vou ter o estado sólido. Imagina que eu estou partindo do estado sólido da minha substância. Aqui eu tenho o estado líquido e aqui o estado gasoso. São as três ou os três estados físicos que nós conhecemos, tudo bem? E o que são essas linhas constantes, essa parte constante do meu gráfico, esses patamares? É aqui, isso vai ser interessante pra gente. Então vem comigo, olha que bacana. Peguei uma substância sólida e comecei a aquecer, e você sabe que quando eu começo a aquecer, ela passa para o estado líquido. Só que ela não passa diretamente, ela demora um determinado tempo. Então, essa partezinha aqui, esse patamar, é onde eu tenho sólido mais líquido, ou seja, os dois estados físicos. É onde eu tenho a transformação do sólido para o líquido. E você já sabe que a temperatura que eu passo uma substância do sólido para o líquido, eu chamo de temperatura de fusão. Portanto, aqui é a minha temperatura de fusão. Continuei aquecendo a minha substância, ela se transformou totalmente em líquido agora. Líquido, até o momento que ela vai começar a passar para o estado gasoso. Então, aqui eu tenho também os dois estados físicos, líquido e gasoso. Se você observar, essa temperatura que eu tenho, os dois estados físicos, ou seja, onde está passando do estado líquido para o estado gasoso, eu chamo de temperatura de ebulição. Você já sabe disso. Mas, nossa, muito legal. Mas como eu sei que esse gráfico é uma curva de aquecimento de uma substância pura? Seguinte, se você olhar para a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, você tá vendo que tá retinho aqui, ó? Essa é a verdade, não tá retinho? Não tá retinho? Eu falo assim para você, ó, na substância pura, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição têm valores definidos, ou seja, é constante. Enquanto toda substância não se transformar de sólido para líquido, a temperatura não sobe, ela fica constante. Então, toda a curva de aquecimento de substância pura, você tem a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição com valores definidos. Perfeito? Isso aqui é uma regrinha que você precisa guardar. E uma mistura? Vamos olhar ela agora? Olha que bacana. Eu continuo com o sólido, continuo com o líquido e continuo com o gasoso. Os três estados, não tem problema nenhum. Continuo chegando aqui nesse ponto e eu tenho a minha transformação do sólido mais o líquido e tenho aqui a minha transformação do líquido mais o gasoso. É a mesma coisa. Mas, bruxo, qual que é a diferença? Tem uma diferença muito clara aqui que eu quero que você enxergue agora. Nesse ponto aqui, onde ele começa a passar para o estado líquido, que nós chamamos de temperatura de fusão, se você observar nesse gráfico, não é retinho aqui, tá vendo no meu gráfico? Ou seja, não é constante. Eu tenho, na verdade, uma faixa de temperatura. Olha que bacana. Ela passa do estado sólido para o estado líquido, não
num valor constante, mas numa faixa de temperatura. Ou seja, quando chega no estado líquido, ela ainda continua aquecendo. E quando chega no estado gasoso, que é a temperatura de ebulição? Se você observar aqui, ó, nós não temos também esse patamar constante. Olha aqui, ó, nós temos uma faixa de temperatura. Então, ou portanto, na mistura, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição não possui valores definidos. Mas possui o que então? Eu vou falar assim para você, que a temperatura de fusão e de ebulição são faixas de temperatura. Então é dessa maneira que você distingue uma substância pura de uma mistura, olhando a sua temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Super facinho, resumindo para você lembrar, apareceu um gráfico para você, patamares constantes na temperatura de fusão e ebulição, substância pura. Faixas de temperatura na temperatura de fusão e ebulição é uma mistura. Espero que você tenha gostado. Estude muito, estude com a gente. Um grande abraço a todos e até a próxima, hein? Fui!